Olá pessoal, tudo bem? Hoje no canal Consciência nós vamos falar um pouquinho sobre a água no nosso organismo e sobre a água no nosso planeta. A água é um elemento natural fundamental para a existência da vida. E isso tanto é verdade que, por exemplo, a NASA, as agências espaciais, os cientistas da exobiologia, quando buscam vidas em outros planetas, buscam principalmente por água. Pelo menos baseando-se na comparação ao nosso planeta, aqui aonde tem vida tem água. O nosso corpo é composto de aproximadamente 70% de água. Só que essa água, claro, está distribuída ao longo de nossas células. As células são essas estruturas aqui do lado que compõem o nosso corpo. Elas são as menores porções do nosso corpo, cheias de atividades metabólicas, cheias de organelas celulares, mas isso é tema de uma outra aula. No nosso planeta, essa água está distribuída da seguinte forma: 70% dela é uma água salgada. Ela está nos mares, nos oceanos e em alguns lagos salgados. Os outros 3%, que é pouca água, é a água doce. Essa água doce ela está distribuída principalmente nas geleiras, subterrânea e nos rios e lagos. Desses 3%, nós usamos 1% dela, ou seja, uma quantidade muito pequena. Daí a importância de falar sobre essa água. A água disponível para consumo humano é de 1%. É muito pouco. Por isso é importante preservar os nossos cursos d'água. E obviamente que para nós preservarmos, nós precisamos conhecer sobre a água. Uma das coisas que nós estudamos no 6º ano sobre a água é o ciclo hidrológico. Mas afinal de contas, o que é o ciclo hidrológico? Nada mais é do que o movimento da água ao longo do nosso planeta. Veja bem, nós temos lá os mares, os oceanos, os lagos e até mesmo uma poça que se formou na rua depois da chuva. Esta água, ela vai ficar sob a ação da intensidade luminosa. Luz, na natureza, nós estamos falando de sol. O sol, além de trazer a luz, ele traz também o aquecimento e radiação solar. Nós chamamos isso de radiação solar. Essa irradiação solar pega as moléculas da água e as agitam. Elas entram em agitação. Ao entrar em agitação, elas se transformam em vapor e sobem e continuam subindo. Esta primeira transformação do estado físico da água nós chamamos de vaporização. A vaporização pode acontecer de 3 formas: a calefação, a ebulição e também a evaporação. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma vez que esses vapores se acumularam na atmosfera, eles começam a se juntar. E aí passa a se formar as nuvens. Esta é uma segunda transformação do estado físico da água. Quando eu tenho do vapor transformando-se em nuvens, eu tenho novamente a água no estado vapor passando para o líquido. Muitas pessoas não sabem disso, mas as nuvens são líquidas. As nuvens não são de vapor. Ao se transformarem em líquida, essas gotículas vão ficando cada vez mais pesadas, e aí elas ganham força suficiente para cair na forma de chuva. Só que chuva é um termo muito popular. Nas aulas de ciências, você já deve ter percebido que nós temos nomes técnicos, nomes difíceis para quase todas as situações da natureza. A chuva, na natureza, nós chamamos de precipitação. Então agora, quando você sair de casa, lembre de pegar o seu guarda-precipitação. Essa piada não foi boa, né? Quando você sair de casa, pegue o seu guarda-chuva. A precipitação pode ocorrer a qualquer momento. Logo após a precipitação, essa água vai se infiltrar, principalmente através de um escoamento superficial. O escoamento nada mais é do que a água caindo nas camadas de rocha e se infiltrando pelo solo. Quando a água se infiltra, ela vai se acumulando pela própria ação da força da gravidade. E em algum momento, na natureza, ela vai sair novamente. Esse sair novamente, nós estamos falando de nascentes. É muito importante a preservação das nossas nascentes. Elas que protegem os nossos cursos d'água. E como nós falamos anteriormente, nós só temos 1% de água disponível para consumo. Agora você já entendeu um pouquinho sobre o processo de ciclo hidrológico.
sobre como a água se transforma na natureza. Gostou? Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Então não esquece de dar aquele seu like, de curtir o canal e de compartilhar com os seus amigos. Até a nossa próxima aula aqui no canal Consciência. Tchau, tchau!